Uma criança de 2 anos olha para a mãe e diz: "Eu não sou seu filho. Meu nome verdadeiro é outro. Minha família mora em outra cidade. Eu morri atropelado por um caminhão." A mãe não sabe o que fazer com isso. Mas um pesquisador da Universidade de Virgínia sabe. Porque já ouviu essa história mais de 2.500 vezes. E em mais de 2.000 desses casos, conseguiu verificar. Bem-vindo ao Latice Brasil. Ian Stevenson nasceu em 1918. Psiquiatra, médico, professor, chefe do Departamento de Psiquiatria da Universidade de Virgínia. Em 1960, publicou um artigo que mudaria sua vida. E talvez a nossa. Examinou 44 casos publicados de crianças com memórias de vidas passadas. O que encontrou não era misticismo. Era padrão. Repetível. Verificável. Documentável. E passou os próximos 40 anos da sua vida viajando pelo mundo, coletando casos. Índia, Sri Lanka, Líbano, Turquia, Tailândia, Birmânia, Brasil e Estados Unidos. No total, quase 2.500 casos de crianças que descreviam espontaneamente memórias de vidas anteriores. O padrão que Stevenson identificou é consistente ao redor do mundo. Independente de cultura, de religião, de língua. Assim que a criança começa a falar, geralmente entre 2 e 4 anos, começa também a descrever outra vida. Diz que seu nome é diferente. Que sua família verdadeira mora em outro lugar. Descreve uma casa, ruas, pessoas que jamais visitou na vida atual. Lembra como morreu. Em 50% dos casos, a morte anterior foi violenta. E a criança muitas vezes carrega o medo associado. Uma criança que se lembra de ter morrido afogada tem pavor de água. Uma criança que se lembra de ter morrido com uma faca no pescoço recusa-se a usar camisas com gola. Mas o detalhe que mais perturbou Stevenson não era o que as crianças diziam. Era o que elas tinham no corpo. Em 51% dos casos onde a vida anterior foi identificada, a morte havia sido violenta. E em muitos desses casos, a criança nascia com marcas de nascença, exatamente nos locais dos ferimentos da vida anterior. 2 marcas circulares na cabeça, correspondendo aos buracos de entrada e saída de uma bala. Uma cicatriz no peito, no exato local de uma facada documentada. Stevenson chegou a fotografar essas marcas e comparar com laudos médicos do falecido. As correspondências eram precisas demais para ser coincidência. Vamos a um caso específico. O menino Sujit, Sri Lanka, 1971. Menos de 2 anos de idade. Começou a dizer que seu nome era Sami, que havia sido ferroviário e vendedor de aguardente em Goracana, uma cidade a 10 quilômetros de onde vivia. Que havia brigado com sua esposa Meg depois de uma bebedeira, saído para andar e morrido atropelado por um caminhão. A mãe de Sujit nunca tinha ouvido falar de Goracana. Ninguém na família conhecia esse lugar. Um monge budista foi investigar. Extraiu 16 pontos verificáveis do relato da criança. Confirmou quase todos. Descobriu que um homem chamado Sami Fernando havia vivido em Goracana. Morto 6 meses antes de Sujit nascer. Atropelado por um caminhão. Casado com Meg. Com as profissões que o menino descrevera. Quando Stevenson foi ao Sri Lanka investigar pessoalmente, confirmou 59 afirmações de Sujit sobre sua vida anterior. 59. Outro caso. Índia. Ravi Shankar. 5 anos de idade. Descrevia em detalhes a vida de um menino que havia sido assassinado. Um professor da região anotou os relatos antes de qualquer investigação. Quando Stevenson examinou o caso em 1964, confirmou 26 pontos da narrativa, incluindo detalhes de brinquedos específicos, a localização de um anel em uma comoda e a presença de goiabeiras na propriedade. Ravi tinha uma cicatriz no pescoço, semelhante a um ferimento de faca, e tinha pavor patológico de facas desde pequeno.
O menino que ele dizia ter sido anteriormente havia sido assassinado com uma faca no pescoço. Com a aposentadoria de Stevenson em 2002, o trabalho passou para as mãos do psiquiatra Jim Tucker, também da Universidade de Virgínia. Tucker continuou os estudos e foi além. Declarou em entrevista à televisão americana que evidências suficientes agora existem para concluir que a reencarnação ocorre. Um psiquiatra de uma das maiores universidades dos Estados Unidos, dizendo isso em rede nacional. Um dos casos mais famosos investigados por Tucker foi o de James Leininger, uma criança americana de 2 anos, que começou a ter pesadelos intensos sobre ser um piloto de aviões de guerra. Descrevia detalhes técnicos de aeronaves da Segunda Guerra Mundial. Nomeava o porta-aviões de onde voava. Descrevia o nome do piloto que havia sido seu amigo. Tucker investigou e verificou. O piloto James Houston Jr. havia morrido exatamente como a criança descrevia, em combate sobre o Pacífico. O caso foi ao ar na ABC Prime Time em 2005. Não como entretenimento, como investigação jornalística séria. O que Stevenson e Tucker descobriram desafia a neurociência convencional, da mesma forma que as experiências de quase-morte desafiam. Se a memória é apenas um produto do cérebro, como pode uma criança de 2 anos, sem nenhuma exposição possível às informações, descrever com precisão a vida de uma pessoa falecida, em outro país, em outra língua, com marcas físicas no corpo que correspondem aos ferimentos dessa pessoa? A neurociência não tem resposta para isso. A psicologia não tem resposta. A biologia não tem resposta. O que existe são os dados. Mais de 2.500 casos. Mais de 2.000 verificados. 40 anos de pesquisa rigorosa. Publicados. Arquivados. Disponíveis. Voltamos à latice de Greenberg. Se a consciência é um campo, se não está confinada ao cérebro, se persiste quando o coração para, como vimos no episódio anterior, então talvez também persista quando o corpo morre completamente. E talvez encontre um novo veículo, um novo cérebro, um novo corpo, carregando fragmentos de memória, que uma criança de 2 anos ainda não aprendeu a suprimir. Essa não é a única explicação possível, mas é a que os dados mais sugerem. Stevenson faleceu em 2007. Deixou como legado mais de 3.000 casos documentados, 18 livros acadêmicos e uma divisão inteira na Universidade de Virgínia, que continua funcionando até hoje, estudando o que a ciência convencional prefere não olhar. Porque as perguntas que esses dados levantam são as mais antigas e as mais assustadoras de todas. Quem somos antes de nascer? O que somos depois de morrer? E o que significa ser apenas uma instância de algo muito maior? No próximo episódio do Latice Brasil, vamos investigar a teoria do universo holográfico e o que físicos como David Bohm e Michael Talbot descobriram sobre a natureza da realidade. Inscreva-se no canal. Ative o sino. A Latice conecta tudo, inclusive você.